Olá pessoal, bem-vindo ao canal de receitas super fáceis. E a receita de hoje é geleia de banana com maracujá. Ingredientes: 5 bananas nanica maduras, 200 ml de suco concentrado de maracujá e 200 gramas de açúcar. Sejam bem-vindos a mais uma receita de geleia do nosso canal. E eu já vou dizer logo de cara que eu me surpreendi bastante com o resultado dessa geleia, porque a combinação de banana com maracujá era uma combinação que eu não esperava que ia ficar tão bom, e ficou, gente, muito bom. Então vale a pena, que é muito fácil de fazer. Aqui pro suco de maracujá a gente tem duas opções: ou a gente pode comprar aqueles sucos concentrados tradicionais lá no supermercado, ou se você tiver maracujá em casa ou tiver um vizinho que tenha maracujá, peça, que fica muito mais saudável, porque é você que está extraindo o suco de maracujá. E aí, você vai ter certeza da boa procedência deste suco de maracujá. Esses daqui, no caso, foram retirados do pé de maracujá que eu tenho aqui em casa. Uma outra dica é usar esses copos medidores baratinhos encontrados em bazar e supermercado, que está ali à direita. Assim você terá certeza da quantidade certa que você está utilizando nas nossas receitas. E a vantagem de estar utilizando a fruta é que você vai reservar meio maracujá para utilizar as próprias sementes também na produção da geleia. Assim então as sementes vão dar uma crocância quando você estiver passando a sua geleia no pão. E não dá para dizer ao certo quantos maracujás você vai utilizar. Como esses que eu tenho aqui em casa são um pouco pequenos, eu usei 7 maracujás e meio e deu certinho 200 ml de suco concentrado, ou suco puro apenas da fruta. E é isso aí, primeira parte então, já conseguimos os 200 ml de suco concentrado de maracujá. E lembre que estamos reservando meio maracujá com semente para utilizar ao longo do cozimento e preparação da geleia. E hora de amassar as bananas. E aqui, gente, não se preocupe, a gente está optando por bananas mais maduras. Algumas vão até estar um pouquinho escurinhas dentro depois que a gente tira a casca, mas não tem problema nenhum. Porque quanto mais maduras as bananas, mais doces elas vão ficar. Isso vai ajudar ainda mais para realçar o gosto da geleia. E aqui também a gente não precisa amassar as bananas ao máximo, ao ponto de virar uma pasta. A gente amassa elas, digamos, de forma média ali, com um garfo mesmo, de forma super simples. As bananas estão maduras, super fáceis de amassar. E o legal de deixar alguns pedacinhos dela é que depois, quando a geleia ficar pronta, a gente sente ainda a banana. A gente sente uma cremosidade das partes que foram bem amassadas e também os pedacinhos da própria banana. Então essa é a etapa preparatória antes de colocar todos os ingredientes no fogo. E agora então, começando a geleia propriamente dita, e não tem mistério: pega a banana, põe numa panela, põe o suco de maracujá, dá uma dissolvida e depois a gente coloca então o açúcar. Ajuda bem ali a dissolver, mexe bem, sem desperdício nenhum de nenhum ingrediente, e vamos começar a mexer. Aqui então eu estou utilizando um fogo médio, e aí vai depender um pouco da sua panela, do seu fogão. Se a panela for mais fininha, então eu acho que fogo médio para baixo, aconselho, senão pode ser que queime um pouco, principalmente nos instantes finais. Nos minutos iniciais eu nem fiquei mexendo, esperei até que começasse a ferver. E depois que começa a levantar uma fervura, eu vou mexendo lá de vez em quando. Mas assim, após uns 5 minutos mais ou menos, aí eu começo a mexer com bastante frequência, porque ela não pode queimar no fundo. Então por isso um fogo médio. Neste caso essa panela é um pouco grossa, então estou utilizando fogo médio. Estou lembrando isso porque é importante. Se a panela for muito fina, eu acho que um fogo baixo é mais aconselhado. E o cheirinho, gente, que começa a exalar quando começa a ferver é muito diferente, porque é aquele adocicado da banana com o cítrico do maracujá. É uma mistura muito interessante. No início do cozimento a gente tem a impressão que vai ficar muito líquido toda essa mistura do maracujá, do açúcar, da banana. Mas não, depois com a fervura a gente pode perceber claramente que começa a engrossar e aí começa a ficar com bem mais cara de uma geleia mesmo. E outra coisa, depois que ela esfriar, aí sim ela vai ficar ainda mais grossinha. Então não se preocupem, porque a receita dá super certo. E neste ponto da receita, estou mais ou menos entre 7 ou 8 minutos da receita feita em velocidade real. Neste ponto, quando começa a engrossar então a geleia, que eu coloco o maracujá in natura, aquele com a semente que eu separei lá no início, quando eu estava preparando o suco ainda. E uma coisa legal, porque é muito rápida de fazer: o tempo total de cozimento foram exatos 15 minutos, desde que eu botei ali a banana amassada na panela até desligar o fogo, só 15 minutos. E agora que a gente está chegando na reta final, importante observar que
quando a geleia começa a escurecer um pouquinho, você vai notar isso facilmente quando estiver fazendo na sua casa, é que está se aproximando do ponto. Ou seja, não deixa escurecer muito, não deixa ferver demais, ela só começa a escurecer um pouquinho. Ou troca de cor, melhor dizendo, é que então está chegando no ponto da geleia mesmo. E daqui em diante o vídeo não está com velocidade alterada, está com a velocidade real, então dá para perceber agora qual é o ponto da geleia, e ela está praticamente pronta. Observe bem, tem os pedacinhos de banana inteiros ainda, as sementes de maracujá, e o resto, a que foi mais amassada, está bem dissolvidinha. Então é isso aí, tá essa cremosidade, o cheirinho tá absurdo de bom, só fazendo para ver. E é isso aí, gente, este é o ponto. Ela trocou de cor, ganhou uma cremosidade e agora é só deixar esfriar. E importante, né? Você tem que ter o seu vidrinho esterilizado para a conservação da geleia. No final da nossa chamada final do vídeo ou na própria descrição, vou deixar o link de um vídeo ensinando como é que você esteriliza potes para conservas e geleias. Então assista ele e utilize nessa geleia. E agora então é só deixar esfriar e depois colocar no seu vidrinho esterilizado. Após mais ou menos uns 30 minutos, olha como é que ficou essa geleia, gente. Olha a textura, olha a cremosidade. O cheirinho continua impressionante. Agora bora fazer para sentir esse cheirinho, sentir esse gostinho exótico, digamos assim, da banana com o cítrico do maracujá. E como é uma geleia de frutas e açúcar apenas, né, gente, então não tem nenhum conservante. Então depois que eu fiz a geleia, depois que eu coloquei nos vidros, eu levei direto para a geladeira. Aí eu tenho certeza então que a durabilidade dessa geleia vai ficar muito boa. E teve um bom rendimento, rendeu esses vidros tradicionais de geleia de supermercado e um outro pote de quase meio litro de geleia. Nossa, super fácil! Confira as nossas receitas anteriores, aproveite agora e se inscreva no canal. E nos conte nos comentários abaixo de onde você está vendo o vídeo, qual a cidade e estado e qual o país. Gostaríamos de saber até onde as nossas receitas estão chegando. Muito obrigado por assistir!